partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E o cooperador de hoje que temos a graça de receber mais uma vez aqui nos estúdios Joseph Ratzinger é meu amigo e afilhado Peter Martins. Tudo bem, Peter? Tudo bem, padrinho? Olá, ouvintes. Olá, Carol. Oi. Vim trazer um pouquinho de gripe para vocês também. E quem também está aqui conosco, como o Peter já anunciou, é Maria Carolina, minha belíssima esposa. Seja muito bem-vinda mais uma vez, querida. Muito obrigada, querido Raimann, meu marido, Peter, nosso querido afilhado que vem aqui, sempre contribuir, nos encher de alegria. Um grande abraço, né, para todos os nossos ouvintes e principalmente para os nossos apoiadores. E nós queremos começar o nosso programa falando sobre a ação entre amigos do Carmelo Santa Teresa e da Divina Misericórdia aqui de Itajaí. Cada bilhete tem o valor de R$20, mas são prêmios fantásticos. Olha só. Primeiro prêmio, uma moto Honda CG 125 Fan 2017. Olha que bacana. O segundo prêmio, uma geladeira de 435 litros da Panasonic. O terceiro prêmio é uma TV de LED, também da Panasonic, é de 40 polegadas, o modelo é TC40DS. Isso aí, o quarto prêmio é bem parecido, é uma TV de 40 polegadas também, de LED da Panasonic, modelo TC40C4. E o quinto prêmio é um fogão de 5 bocas da Daco. É isso mesmo. O sorteio vai ser realizado na própria igreja do Carmelo, né, pelas irmãs carmelitas descalças, no dia 25 de dezembro, agora de 2017. Então a gente tem, né, um bom tempo para participar, para poder ajudar. Então o sorteio é dia 25 de dezembro, às 10h30 da manhã. Isso. Só que se você pegar a rifa para vender, né, a ação entre amigos, então, por favor, entregar até o dia 30 do 11. Ok? Então, onde é que a gente pode conseguir? Lá no próprio Carmelo, aqui com os Cooperadores da Verdade. Isso. Né? É só entrar em contato conosco. O telefone do Carmelo é o DDD 47, né, aqui de Itajaí, no fone 3348-7343. Muito bem, que Deus lhes pague. Com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir aqueles que já estão sucateados, estamos fazendo uma vaquinha. Isso mesmo. Basta você entrar no nosso site cooperadoresdaverdade.com, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. E agora também já é possível ser sócio do Clube do Ouvinte, olha aí. Basta entrar no site apoia.se/Cooperadores da Verdade. E ao se tornar sócio, além de ajudar essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Apoiando os Cooperadores da Verdade com R$5 por mês, você participa do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Com R$15 por mês, além do grupo no WhatsApp, você ainda recebe uma newsletter mensal. Apoiando os Cooperadores da Verdade com R$20 por mês, além do grupo no WhatsApp, a newsletter mensal, você tem um programa especial extra todos os meses. Já pensou? E a partir de R$30, além disso tudo, você ainda concorre a sorteios de brindes incríveis. Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador e apoie a nossa obra. apoia.se/Cooperadores da Verdade. E também tem como depositar qualquer valor em nossa conta na Caixa Econômica Federal. Banco Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta 10610, dígito 1 e o CPF 020.034.769, dígito 11. Deus abençoe você.
E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online, por todos os sócios do Clube do Ouvinte e por todas aquelas pessoas que ainda vão nos ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site. Acesse cooperadoresdaverdade.com. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. Hoje, no caso, o queridíssimo Peter, que já é nosso sócio e que, na verdade, tem um encontro marcado todos os meses aqui com a gente, né? Isso aí. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 7 web rádios. Olha que bênção. Todas as terças-feiras, às 21 horas, pela web rádio Coração de Mãe. Sempre cabe mais um, né? webradiocoraçãodemãe.com. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Eclésia, no site deidemarsantos.com.br. Todas as quintas, às 20 horas, pela Rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. Todos os sábados, às 18 horas, pela web rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br. Todos os sábados, às 21 horas, pela web rádio Missão Católica, radiomissãocatólica.com.br. E de segunda a sexta, às 21 horas, pela rádio Princesa das Matas, 1560 AM, ou também no site valeagora.web.com.br. Tá crescendo a lista, hein? Tá crescendo. E se você que está nos ouvindo agora também tem ou conhece alguém que tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem aqui para nós. E como faz para mandar uma mensagem, Peter? Lá no nosso Facebook, facebook.com/Os Cooperadores da Verdade, ou então em nosso e-mail, contato@cooperadoresdaverdade.com. Assim a gente divulga aqui em nosso programa o dia e o horário da sua transmissão. E em nossa página no Twitter, você pode deixar sua sugestão ou crítica e seu pedido de oração. @coop_verdade. E o programa também está disponível nas principais plataformas de podcast no iOS para quem usa os telefones da Apple. Também em Android, Windows Phone e essas tecnologias todas aí. Graças ao Peter que manja dos paranauês.
E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos padres. Este estudo também é conhecido como patrística. Os padres da igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos e importantes bispos. Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes. Os padres da igreja são classificados entre os séculos II e VII. No último programa, nós falamos de Santo Ildefonso de Toledo. A vida dos santos. Peter, quem foi o padre da igreja escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi São Máximo Confessor. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Máximo. São Máximo Confessor nasceu em Constantinopla, próximo do ano 580. Ah, esse santo é o máximo, hein? Depois de haver recebido uma esmerada educação civil e religiosa, ocupou um alto cargo estatal, que abandonou no ano de 630 para tornar-se monge. No início, combateu incessantemente o monofisismo. O monofisismo, para quem não sabe, é a crença de que Jesus possui apenas uma natureza, a divina, isso é, não aceita o que para nós é a verdade de que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mais tarde, ele dedicou todas as suas energias contra a heresia monotelita. Participou de numerosos sínodos africanos e tomou parte ativa no Concílio de Latrão, no ano de 649, que condenou o monotelismo junto com os patriarcas que o haviam favorecido. Em seu regresso a Constantinopla, foi arrastado por ordem do imperador Constante II, torturado e desterrado. Morreu no exílio em 13 de agosto do ano de 662. São Máximo escreveu numerosos escritos teológicos, exegéticos e éticos. E é ainda atribuído a ele uma Vida de Maria, recentemente descoberta em tradução georgiana do século XI. A sua data, ela teria sido escrita antes do ano 626, faz dela a mais antiga biografia, vida, da Virgem que chegou até nós. Junto aos pontos fundamentais do dogma mariano, o autor destaca a profundíssima união de Maria Santíssima com o seu Filho e Deus em todos os momentos de sua vida, mesmo depois de sua ascensão ao céu. Os parágrafos que aqui se recolhem uma mostra da solicitude da Virgem com os apóstolos e os discípulos naqueles primeiros anos da Igreja constituem um testemunho impressionante da profunda devoção que os cristãos sempre cultivaram à Mãe de Deus e nossa Mãe. São Máximo Confessor, rogai por nós. Os cristãos sempre cultivaram uma profunda devoção à Santa Mãe de Deus, até a reforma protestante, Pois né? é, Aí depois pois é. começaram a descultivar, né? Verdade. Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E nesse quadro iremos sempre meditar uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. Que Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho, nosso Senhor conclui o seu célebre discurso sobre o pão da vida, objeto de grande controvérsia na sinagoga de Cafarnaum. Como eu vivo por causa do Pai, ele diz naquela ocasião, assim o que me come viverá por causa de mim. O que significa essas palavras escandalosas aos que não têm fé? É algo muitíssimo simples. Do mesmo modo como os seres humanos vivem do pão, pois é o que lhes fortalece, e trabalham pelo pão, pois é o que procuram. Aquele que se alimenta da Eucaristia, pão da vida, deve viver do Cristo e para o Cristo, tendo nele a sua força e, ao mesmo tempo, a sua finalidade última. Ele é a vida eterna de fato, não só que recebemos, mas também que almejamos. Dele viemos e para ele tendemos. Que o seu diviníssimo coração, no qual estão depositados todos os tesouros da sabedoria e ciência, ilumine a nossa inteligência, pois para percebermos de uma vez por todas que dependemos inteiramente da sua graça e que sem ela não temos razão nem mesmo para nos levantarmos de nosso sono todas as manhãs. A igreja vive da Eucaristia. Nós temos que ter a nossa inteligência de fato iluminada para podermos perceber que dependemos desse alimento. Nós precisamos ser alimentados pela igreja, alimentados pela Eucaristia, o corpo de nosso Senhor. O que me é muito intrigante é o fato dessas igrejinhas pentecostais e neopentecostais, oriundas do protestantismo, da reforma protestante, que viveram, fundamentadas no sola escrituras, né? Não é somente a escritura, não é somente o que está na Bíblia. Aqui não está bem claro Jesus falando, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou. Ele não disse, eu lembro, eu represento, eu simbolizo, eu pareço. Não, ele diz, eu sou o pão vivo descido dos céus. Então, como é que esse povo pode negar a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia? Cabe lembrar que nem mesmo Lutero negou totalmente, né? Lutero foi contra o ensinamento de Santo Tomás da transubstanciação, mas Lutero ensinava a consubstanciação, né? Uhum. Que, claro, é uma heresia rejeitada pela igreja, tudo bem, mas ainda assim, né, restava na crença de Lutero um resquício, né? É. E até hoje os luteranos cultivam, né? Na ceia deles, eles realmente acreditam que naquele momento Jesus está presente no pão e no vinho, né? E hoje até isso se perdeu, né? Nas igrejas posteriores, né? Nessas seitas, né? Exato. Essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Reverendíssimo Padre Paulo Ricardo, o nosso mestre em opressão. E se você ainda não é aluno do Padre Paulo, corre lá, faz a sua inscrição hoje mesmo no site, pois tem muito conteúdo de formação e é importantíssimo para quem ama de fato a Igreja Católica. padrepauloricardo.org. Nós somos os Cooperadores da Verdade e se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. E também, como parte desse apostolado, nós temos vídeos em nosso canal no YouTube. É o canal da família Raimann, que não deixa de ser os Cooperadores da Verdade, Com certeza. youtube.com/Raimann.
E você não pode perder em nosso canal o quadro em que eu e meu marido, o mais treteiro opressor, falamos sobre muitos temas polêmicos. Apenas mais um casal. Um tanto quanto tradicional. Temos vídeos falando sobre o carnaval, a quaresma, modéstia, a importância do silêncio, a catequese e muito mais. Muito mais. E sem falar nos vídeos do quadro O Coroinha, com o nosso filhinho caçula, o Miguel fofíssimo. E tem também vídeos com música, poesia, espiritualidade franciscana. Tem vídeo novo toda semana. Entra lá, se inscreve no canal, comenta, deixa like, compartilha com seus amigos, pois tá muito legal mesmo, hein? Isso aí! Peter, fala pra nós, qual é o conselho de Padre Pio para o programa de hoje? Nossa Senhora recebeu, pela inefável bondade de Jesus, a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Espero que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário. Orando com Padre Pio. Maria é a mulher das dores, a mulher do Calvário, a mulher que sofreu tudo calada. O velho Simeão, descrito no Evangelho de Lucas, abençoou-os e disse a Maria, mãe de Jesus: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Sim, isso mesmo, uma espada. A espada de dor, de sofrimento, de ver o seu filho único sendo julgado injustamente. Ele que era inocente, puro, santo, sendo condenado, sendo cruelmente açoitado e carregando a cruz até o Calvário. Maria viu seu filho ser pregado em uma cruz, nu e com uma coroa de espinhos na cabeça. Seu filho todo ferido, todo chagado, e ela ali, aos pés da cruz, sem nada poder fazer. Mas foi a inefável bondade de Jesus que deu forças para que Nossa Senhora pudesse suportar tudo até o fim. Nós, porém, desanimamos muito facilmente das coisas. Qualquer provaçãozinha e já desistimos. Quantas pessoas que caminhavam conosco na igreja e hoje nem à missa vão mais, não é mesmo? Na vida temos muitas tribulações, mas devemos perseverar. Se o padre da sua paróquia é intransigente, arrogante, orgulhoso, se ele quer fazer coisas antilitúrgicas, se ele às vezes transforma a missa em um circo, se ele nega a dar a comunhão aos fiéis que a querem receber de joelhos, etc., não bata de frente com ele. Não adianta. Mostre a ele que é possível ser um bom católico, conservador e fiel à santa doutrina, com seus exemplos, com as suas atitudes do dia a dia. Você não pode exigir dos outros uma postura adequada se está dando contra-testemunho. Não desista, não desanime, persevere e sofra as dores do Calvário. Ser cristão é uma grande alegria. Ser discípulo de Jesus é uma grande festa, mas também é cruz, também é dor, também é sofrimento. Basta sabermos de que maneira encaramos o sofrimento, de que maneira carregamos a cruz. Carregamos como um grande e pesado fardo que é quase insuportável, ou carregamos com alegria de saber que tudo o que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Que possamos encontrar forças em Jesus para subirmos com Ele ao Calvário. Jesus carregou a sua cruz sem murmurar, como a ovelha que vai calada ao matadouro. Que nós também possamos, nos espelhando nos exemplos do Mestre, fazer tudo com alegria, transformar nossa vida em uma perfeita oblação, nos entregarmos como hóstia viva e agradável ao Senhor, em nosso favor e em favor de muitos.
Que o nosso sacrifício esteja unido ao sacrifício do Senhor. Ofereça a sua dor, meu irmão, minha irmã, o seu sofrimento às almas do purgatório, à conversão dos pecadores, e verás que sua dor não é em vão, que seu sofrimento está ligado ao sofrimento de Maria, a Senhora das Dores, e que na fé, na esperança e na caridade poderemos perseverar até o Calvário. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. E agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre a vida de São Francisco de Assis. Por que será, né? Quantos belíssimos exemplos da vida deste santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes franciscanas. Se nos calarmos, as pedras falarão. Eu diria que é engraçado o rumo que a história toma. Francisco de Assis, nosso seráfico pai, aconselhava os frades para que não entrem em conflito com os padres. Ele diz que a ordem veio para ajudar os clérigos na salvação das almas, suprindo a sua deficiência. Neste ponto, já vemos que São Francisco sabia que havia uma deficiência no clero, que haviam padres desleixados com as coisas de Deus, padres que não celebravam bem a Eucaristia, padres que secretamente tinham mulher e filhos, né? Já naquela época, padres pedófilos. Como assim já naquela época? Hoje em dia não tem mais isso. Não. Não, hoje em dia não existe mais essas coisas. Não é só na Missa Nova que acontecem essas coisas, né? Ai. Padres que praticavam a simonia, padres hipócritas, arrogantes, orgulhosos, autoritários e mesmo assim, São Francisco, ele pede para que os frades se calem. Não criem conflitos, atritos, para não escandalizar o povo. Pois bem, naquele tempo os frades não estudavam. Naquele tempo eram todos irmãos. Naquele tempo, os frades apenas auxiliavam o clero. Mais tarde, Frei Antônio, com a devida autorização de Frei Francisco, começou a ensinar teologia aos frades. E alguns frades passaram a ser ordenados sacerdotes, de forma que hoje é muito raro encontrarmos um frade menor que seja apenas irmãos. Praticamente todos, sem exceção, querem ser padres. E por quê? Ser padre dá mais status, né, do que simplesmente ser irmãos de todos, como São Francisco queria. Sendo padre, você terá uma paróquia e poderá usar, né, de sua autoridade. Hoje a história não é muito diferente. Ainda temos muitos sacerdotes corrompidos pelo sexo, pelo dinheiro, pela teologia da libertação e por tantos outros devaneios. Quem está dizendo isso é a Carol, hein? Não sou eu. Naquela época, Francisco pediu para que os frades não entrassem em conflito com os padres, para não escandalizar o povo. Hoje em dia, o povo já nem se escandaliza mais. Parece que é normal termos maus padres em nosso meio. E o pior, os frades de ontem são os padres de hoje. Nós somos o povo, os leigos, o laicado.
O povo que está cansado de ver tantas coisas erradas no clero. O povo que quer ter respeitado o seu direito de participar de uma missa celebrada de acordo com a instrução geral do missal romano. Um direito, né? Nós temos o direito de ter uma missa celebrada decentemente. Né? O Peter é muito opressor, ele é da liturgia engessada. De só ler as rubricas. Sola rubricas. É tão fácil, né? Lê o que está em preto e faz o que está em vermelho. Exatamente, né? E não tem que inventar circo nenhum, né? Nós somos um povo que quer padres santos, um povo que se entristece, por um lado, quando a grande mídia denuncia padres corruptos, mas que, por outro lado, fica feliz, pois a coisa não pode ser encoberta. Tem que ser denunciado e punido. Padre pedófilo tem que ir para a cadeia mesmo, como qualquer outro criminoso. Urge fazer-se uma faxina no clero. A começar pelos seminários, para que haja mais rigor na escolha dos candidatos ao sacerdócio. E é interessante, Peter, porque muitas vezes quando alguém que não é católico, né, vem querer confrontar com a gente, vem apontar os erros da igreja. Daí vem dizer, mas quantos padres pedófilos, mas quantos padres corruptos, mas quantos... Não, eu sei disso. Eu sei que tem, e nós somos os primeiros a querer que eles saiam, né? Exatamente. A querer que eles sejam rigorosamente punidos, né? A querer que não entre mais nenhum homossexual para ser sacerdote, nenhum depravado para ser sacerdote, porque a gente quer padres santos. Então, não adianta você vir querer confrontar comigo falando disso, porque isso eu já sei. Agora, vamos falar dos santos? Né? É verdade. Vamos contar a história da igreja falando da vida dos santos? Aí você se quebra, né? São poucas as vocações? Sim, sabemos que isso é preocupante. Mas não podemos pensar em quantidade, e sim qualidade no clero. Devemos nos calar? Devemos ser coniventes com o erro? Se o problema está em escandalizar as pessoas, falemos direto com o bispo diocesano e, se for preciso, escrevamos direto para o Papa. Mas se nos calarmos, as pedras falarão. Eu entendo perfeitamente que São Francisco, sendo um promotor da paz, exigia de seus frades que vivessem em paz com o clero, sem confrontos. E é isso que nós queremos também. Mas tantos erros foram encobertos no passado que hoje em dia, por causa da impunidade, os padres fazem o que bem querem. Onde está a nossa voz de profetas para não compactuar com o mal e com o pecado? É para pensar, que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura, a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Bitburger Premium. A Bitburger Premium Beer
é uma cerveja alemã, fabricada a partir de selecionadas cevadas do mês de março, da pura e cristalina água do Eifel, do melhor lúpulo, segundo a Lei da Pureza Alemã de 1516. Da tradição da marca desde 1817 e do progresso constante, a cerveja Bitburger Premium tornou-se uma das cervejas mais apreciadas da Alemanha. Com avançada técnica de fabricação de cerveja, surge a perfeição que os conhecedores adoram, a melhor qualidade e o inconfundível sabor. Então a cervejaria é a Bitburger Brauerei, TH Simon, do grupo Bitburger. O estilo é uma German Pilsner. O teor alcoólico 4,8%. A temperatura de serviço entre 0 e 4 graus. O copo ideal é o Pilsner e ela está disponível em long necks, garrafinhas de 330 ml. Harmoniza com frutos do mar, pizza mussarela ou marguerita, salada de folhas verdes e sopa de legumes. Que viadagem, né? Meu Deus do céu. A cervejaria Bitburg é uma das maiores cervejarias da Alemanha. Bitte ein Bit. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit. Prosit. Der Gemütlichkeit. O cheiro eu realmente não consigo sentir. O Peter tá Tô gripado. constipado. É uma Pilsen, né? Isso. Você descobriu? Descobriu a América. Não, é que sim, né? O cheiro não é muito diferente, sim. Não é aromático, não é uma cerveja assim. Mas é muito gostosa, né? É sim. É bem forte, né? Ela é uma tem Pilsen, um amargor mais forte. É uma Pilsen, ela é bem clarinha, bem transparente, tá? Mas o amargor é bem marcante mesmo, né? Ela se assemelha a algumas cervejas que nós temos aqui no Brasil, Pilsner puro malte, né? Porque ela é bem maltada, mas é bem amarga mesmo, Bem amarga. É boa, muito boa, gostei. Eu também. Aprovado, hein? E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre os bereanos, a quem os protestantes erroneamente se comparam. A hora da treta. Por que os bereanos rejeitaram o Sola Escritura? É treta, né? O Sola Escritura, ou somente a Bíblia, é uma doutrina protestante inventada no século XVI. E aí já começa a treta, né? Porque enquanto os protestantes criam suas próprias doutrinas, né, a partir do século XVI, nós católicos herdamos, né? Nós não criamos doutrinas, né? Essa doutrina declara que a Bíblia é a única fonte de revelação e o único e último juiz no tocante a toda a matéria de fé cristã. Martinho Lutero desenvolveu-a em reação aos ensinos históricos da Igreja Católica e aos pais da Igreja dos primeiros séculos.
Lutero rejeitou a autoridade da Igreja e da tradição apostólica e assim ficou com o sola Escritura, ficou somente com a Bíblia. Muitos protestantes utilizam o episódio de Bereia, descrito na Bíblia, para fundamentar essa doutrina. Essa passagem acerca dos bereianos tem sido apropriada pelos protestantes por muito tempo e já é hora de os católicos reivindicarem-na. Muitos têm se sentido incomodados com esse texto e muitas explicações, a partir de uma perspectiva católica, têm se mostrado medíocres. Essa passagem, como demonstraremos, é realmente um forte argumento contra o sola Escritura e uma defesa convincente do ensino católico. É só um dos argumentos contra o sola Escritura, porque se nós fôssemos argumentar contra isso, ficaríamos aqui semanas a fio falando, porque tem muita coisa. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu tô ficando de saco cheio com esse negócio de Lutero, né? Com esse negócio de 500 anos da Reforma, de comemorar a Reforma, né? Católico não tem que comemorar coisa nenhuma, né? Nós temos, olha, eu vou dizer uma coisa, eu ainda vou tomar uns chopps e vou gravar uns vídeos falando sobre isso. Vocês vão ver. Vocês me aguardem. Aqui, ó, uma data que eu comemoro é todo dia, deixa eu pegar no meu calendário aqui, ó. Todo dia 3 de janeiro, católicos, prestem atenção. Dia 3 de janeiro é o dia da excomunhão de Lutero. Isso tem que ser comemorado. Tá aqui na minha agenda com lembrete. Tomem uma cerveja, fumem um charuto nesse dia em comemoração. Preferência uma cerveja alemã, né? Alemã, claro. Olha, no texto em questão, nos é dito que os bereianos eram mais nobres. Entretanto, mais nobres do que quem? Os tessalonicenses. Antes de falarmos dos bereianos, vamos olhar aqueles aos quais eles são comparados, os tessalonicenses. O que os tessalonicenses fizeram que os tornou tão menos nobres? Vamos ver então lá em Atos 17, de 1 a 9. Abra sua Bíblia em casa aí. Sola Escrituras, hein? Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo dirigiu-se a eles segundo o seu costume e por 3 sábados disputou com eles. Explicava e demonstrava a base das Escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus a quem eu vos anuncio. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos gentios, e não poucas mulheres de destaque. Os judeus, tomados de inveja, ajuntaram alguns homens da plebe e com essa gente amotinaram a cidade. Assaltaram a casa de Jasão, procurando-os para os entregar ao povo. Mas como não os achassem, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados, clamando: estes homens amotinaram todo mundo, estão agora aqui. E Jasão os acolheu. Todos eles contrariam os decretos de César, proclamando outro rei, Jesus. Assim, excitavam o povo e os magistrados, e só depois de receberem uma caução de Jasão e dos outros é que os deixaram ir. Os tessalonicenses rejeitaram Paulo e a sua mensagem, e depois de denunciá-lo, eles ficaram enciumados de que outros tivessem crido nela. Eles trataram Paulo com desprezo e com violência, despejando-o vergonhosamente da cidade. E por quê? Durante 3 sábados sucessivos, Paulo dirigiu-lhes a palavra. A partir das Escrituras, na sinagoga, como era o seu costume. Eles não desprezaram Paulo na primeira semana ou na segunda. Em vez disto, eles o ouviram e discutiram. Entretanto, no final, eles rejeitaram o que ele tinha a dizer. Eles compararam a mensagem de Paulo ao Antigo Testamento e decidiram que Paulo estava errado.
Temos de lembrar que muitos estavam proclamando uma ampla variedade de novos ensinamentos, todos eles supostamente baseados nas Escrituras e nas revelações de Deus. Heresias, cultos e seitas eram numerosos no Império Romano, assim como eles são hoje. Os judeus em Tessalônica até tinham o direito, de serem céticos. Agora vamos dar uma olhada no comentário de Lucas sobre os nobres bereanos. Abre aspas. Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando eles chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Muitos deles creram, como também muitas mulheres gregas da aristocracia e não poucos homens. Fecha aspas. Isso nós encontramos lá em Atos 17, de 10 a 12. Quando os protestantes usam essa passagem como uma prova textual para a sua doutrina do Sola Escritura, eles deveriam perceber que aqueles em questão não eram cristãos. Eles eram judeus helenísticos. Não existe nenhuma doutrina do Sola Escritura entre as comunidades judaicas, embora as Escrituras sejam, sim, tidas como sagradas. Os judeus não tinham nenhuma razão para aceitar o ensino de Paulo, uma vez que tinham acabado de conhecê-lo. Quando novos ensinamentos que vieram à tona alegavam ser um desenvolvimento do judaísmo, os rabinos pesquisaram para ver se eles poderiam ser verificados a partir da Torá. Se um dos dois grupos poderia ser taxado como sendo composto de crentes no Sola Escritura, quem o seria? Os tessalonicenses ou os bereianos? Quem? Claro que os tessalonicenses. Acho que fica muito óbvio isso aqui, né? Exato. Eles, assim como os bereianos, examinaram as Escrituras com Paulo na sinagoga, porém, eles rejeitaram o seu ensino. Eles rejeitaram o novo ensinamento, decidindo depois de 3 semanas de deliberação que as palavras de Paulo contradiziam a Torá. A sua decisão não estava completamente injustificada, a partir da sua perspectiva escriturística. Como poderia o Messias de Deus ser amaldiçoado com a crucifixão em um madeiro, como um criminoso comum, exposto publicamente como alguém que levou sobre si o juízo de Deus? Que tipo de rei e Messias seria esse? E isto lhes parecia irreconciliável com as Sagradas Escrituras. Quando alguns dos gregos e dos cidadãos preeminentes aceitaram Cristo como Messias, os judeus ficaram com inveja, uma vez que novos crentes separavam-se deles mesmo nas sinagogas e começavam a encontrar-se em outro lugar, na casa de Jasão. Os judeus, naturalmente, consideravam a si mesmos os intérpretes autoritativos da Torá. Se alguém poderia ser classificado como um adepto do Sola Escritura, seriam os judeus tessalonicenses. Eles raciocinaram a partir das Escrituras somente e concluíram que os novos ensinamentos de Paulo não eram bíblicos. Os bereanos, por outro lado, não eram adeptos do Sola Escritura, pois eles estavam dispostos a aceitar o novo ensinamento oral de Paulo, como sendo palavra de Deus. Antes de aceitar a palavra de Deus, proveniente de Paulo, examinaram as Escrituras para verem se essas coisas eram assim. Eles eram nobres, precisamente, porque eles acolheram a palavra com inteira boa vontade. Os bereianos foram elogiados principalmente por pesquisarem as Escrituras? Não. A sua aberta disposição para ouvir foi a principal razão para que eles fossem referidos como sendo nobres. E não por eles terem pesquisado as Escrituras. Eram nobres não por estudar as Escrituras, mas por tratar Paulo de forma mais civilizada que os tessalonicenses, com uma mente aberta e com cortesia generosa, como atesta Ian Howard Marshall no seu comentário ao livro dos Atos.
Os bereanos não pesquisaram a Torá menos que os tessalonicenses, embora eles tivessem mais boa vontade para aceitar a palavra de Deus da boca de São Paulo, em adição àquilo que eles já conheciam da Escritura, que era a lei e os profetas. Mesmo que se alegue que Paulo pregou o evangelho e não uma tradição, é claro que os bereanos estavam aceitando uma nova revelação, que não estava contida nas suas escrituras. Esses judeus bereanos aceitaram o ensinamento oral, a tradição dos apóstolos, em condição de igualdade à escritura, em adição a ela e como uma extensão, entre aspas, da Torá. Isso ainda é ilustrado pela recepção das epístolas de Paulo pela comunidade cristã como sendo escritura divinamente inspirada. Da perspectiva dos protestantes, os tessalonicenses teriam sido os mais nobres por terem estado mais lealmente presos somente ao seu cânon da Escritura e por terem rejeitado a autoridade adicional da boca de um apóstolo. De fato, no Concílio de Jamnia, por volta de 90 d.C., os judeus determinaram que qualquer coisa escrita depois de Esdras não era escritura infalível. Eles mencionaram especificamente os evangelhos de Cristo a fim de rejeitarem-nos. Por que os bereanos pesquisaram as escrituras? Porque elas eram a única fonte de revelação e autoridade? Não, mas para ver se Paulo estava em consonância com aquilo que eles já sabiam, a fim de confirmar a revelação adicional. Eles não se submeteriam cegamente ao seu ensinamento apostólico e à tradição oral, mas, uma vez que eles aceitassem a credibilidade dos ensinamentos de Paulo como sendo a palavra oral de Deus, como os convertidos que creram em Tessalônica, eles aceitaram a tradição apostólica e o Antigo Testamento igualmente como a palavra de Deus. Portanto, eles aceitaram a autoridade apostólica, o que significa que as determinações de Pedro no primeiro concílio da igreja, relatado em Atos 15, seriam obrigatórias a esses novos gentios conversos. Por contraste, os judeus de Tessalônica teriam condenado a exegese bíblica de Pedro no Concílio de Jerusalém. Eles teriam zombado de que a igreja teria qualquer autoridade sobre eles. A Torá era tudo o que eles precisavam. Aqueles que guardaram o sola escritura rejeitaram Paulo porque ele alegava ser porta-voz de uma revelação adicional. Lucas deixa claro que aqueles que desejavam aceitar a tradição apostólica eram mais nobres. A passagem dos bereanos, portanto, é dificilmente uma prova textual para aqueles que são adeptos do sola escritura. Os protestantes adoram associar a si mesmos os bereanos, mas o exemplo dos bereanos realmente os contraria. O louvor de Lucas aos bereanos não pode ser aplicado aos protestantes, que se assemelham mais aos tessalonicenses, que se apoiavam no sola escritura e rejeitavam a palavra oral de Deus contida na tradição e na autoridade do ensino da Igreja Católica. E aí, se a gente for pensar nos dias de hoje, quem são os mais nobres? Os católicos ou os protestantes? Pois é, né? E nós queremos agradecer e parabenizar o Peter Martins, né, por mais essa belíssima reflexão que ele escreveu e pesquisou, e eu já falei para ele antes de começar o programa, confesso que muitas das coisas daqui eu não sabia, não conhecia, fiquei aprendendo agora com os cooperadores da verdade. Muito obrigada, Peter, pelo excelente texto que você desenvolveu para o nosso programa de hoje. Então, é que o texto não é meu. Ah, não? Não. Ah. É do... Então vamos dar as fontes, vamos citar corretamente aqui. É claro que eu fiz algumas adaptações para caber no contexto do programa, né? Mas o texto é do Steve Ray, né? Um grande apologeta, escritor americano. Então obrigado aí, valeu Steve Ray. Valeu Steve Ray. Mas também o Peter por toda a pesquisa, né? Por ter trazido esse tema, inclusive, né? Isso aí. E agora o Peter tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí, região. Quero convidar a todos a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí.
o Carmelo Santa Teresa fica na rua Benjamin Constante, 425, no bairro Cabeçudas. Segunda-feira, às 5 da tarde. De terça a sexta, às 7 da manhã. Isso. Sábado, às 5h30 e domingo, às 8h30 da manhã. Exatamente. Isso aí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua Imaculada Conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, pelo qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo, sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos. Cheia de graça és tu, Maria. O teu nome é para todas as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te Mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo, a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Precisamos muito da sua oração. Verdade. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Rodrigo, padrinho, Carol, madrinha. Deus abençoe a todos. Salve Maria. Amém. Deus nos abençoe a todos nós, aos nossos amigos, irmãos, ouvintes, né? Obrigada também, Peter, queridíssimo. E ao meu marido, Rodrigo. Que Deus seja louvado. Obrigado, Peter. Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.